Bom, e como nós fazemos todos os dias e faremos até o mês de setembro, nós organizamos para hoje o Fala Candidato, uma entrevista com candidatos ao governo do Estado. Cada dia um candidato fala das suas propostas, das suas ideias. Hoje nós convidamos para participar do Jornal do Piauí o candidato Dr. Pessoa, que não compareceu à entrevista. Dr. Pessoa, portanto, que tinha separado esta data para participar da entrevista no Jornal do Piauí, não compareceu, portanto, não participa da série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Mas nós vamos falar de eleições de 2018 agora, vamos falar da situação que envolve os candidatos ao governo do Estado do Piauí. Os candidatos tiveram agenda nesta quarta-feira e vamos trazer daqui a pouco as informações desta agenda. Antes, vamos fazer o contato com Délio Rocha em Brasília, porque o Délio vai trazer para nós as informações ao vivo do IBOP, Pesquisa de Opinião e do IBOP, a intenção de votos do eleitor brasileiro para a corrida presidencial. Vamos então trazer aqui os números das informações e Délio Rocha, direto da capital federal. Délio Rocha, boa tarde para você. Délio Rocha, houve impacto, né, muito grande com a divulgação dessa pesquisa, porque os números foram bastante alterados, né, Délio? Não precisa dar os dados, viu? Olha, Joelson Jordani, enquanto eu estou falando com você, boa tarde a todos, né, foi essa pesquisa do IBOP, ela revela que a disputa presidencial, nós que estamos aí há menos de 20 dias das eleições, mostra um afunilamento muito grande, né, nessa reta final. Dois candidatos aí despontam como favoritos para o segundo turno. De um lado está Jair Bolsonaro, do PSL, que se consolida na liderança da disputa. Do outro lado está o petista Fernando Haddad, que cresceu muito, está numa ascensão aí muito acelerada e já se isola na segunda posição. Essa pesquisa do IBOP, Joelson, ouviu 2.506 pessoas em 177 cidades. Essa pesquisa aí tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Joelson, eu peço licença agora, vou pescar aqui as informações, Joelson, porque... Pronto, para aí, Joelson Jordani, eu não consegui decorar todos os números, tá? Olha, Joelson, pronto, eu estou aqui agora com os números, né? Vamos lá, no primeiro turno aí, quem é Jair Bolsonaro, do PSL, tem 28%, depois aparece Fernando Haddad, do PT, com 19%, em terceiro, Ciro Gomes, do PDT, com 11%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 7%, Marina Silva, da Rede, com 6%, Álvaro Dias, do Podemos, com 2%, João Amoedo, do Novo, 2%, Henrique Meirelles, do MDB, também tem 2%, aí em seguida aparece Cabo Daciolo com 1% e na sequência 4 candidatos empatados sem pontuar: Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e José Emael, da Democracia Cristã. Aí brancos e nulos somam 14%, não sabe, não respondeu 7%. Olha, Joelson, esse é o cenário de primeiro turno e o que a gente percebe pelos números do IBOP é um crescimento aí acelerado de Fernando Haddad. Ele cresceu 11%, passando de 8% para 19%, e lá na frente está, então, o deputado Jair Bolsonaro, né, com 28%, e em terceiro lugar está Ciro Gomes, que não cresceu de uma pesquisa para outra, ele está estacionado com 11%, e por outro lado, Joel, a gente vê Geraldo Alckmin caindo 2 pontos e Marina Silva caindo 3, então os dois seguindo naquela tendência de queda. E segundo aí o IBOP, pelo menos nesse momento, então quem estaria no segundo turno seria Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Joelson. Tá certo, Délio Rocha, obrigado pelas informações. Eu também estou aqui na companhia de Fenelon Rocha e Elivaldo Barbosa, que vão trazer considerações a respeito dos números da pesquisa do IBOP. As pesquisas podem ser colocadas aqui no telão, os nossos números da pesquisa IBOP, dessa pesquisa que foi realizada aí sob o registro BR 09678/2018. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Jair Bolsonaro segue líder, mas Fernando Haddad mostrou que é forte, é competitivo. Correto, mostrou realmente força, que é competitivo, houve uma evolução considerável. Eu acho que foi a maior evolução nessa campanha eleitoral desde o seu início. Hoje ele se apresentando aí com 19 pontos, segundo o IBOP. Agora a pesquisa, Joelson, ela é tão importante, Fenelon, que ela interfere diretamente nos comitês eleitorais. Por exemplo, Ciro Gomes
já definiu uma estratégia para essa reta final de campanha, priorizando a região que ele está inserido, que tem origem, que é a região Nordeste. Ele tinha até agora dedicado boa parte da sua campanha ao Centro-Sul, especialmente São Paulo, mas começa já neste final de semana, Joelson, no próximo final de semana, melhor dizendo, uma peregrinação por estados nordestinos. E começando aqui por Teresina, soube agora há pouco que está confirmada a presença do presidenciável Ciro Gomes em Teresina no próximo domingo pela manhã. Cumprirá aqui uma agenda durante pelo menos boa parte do dia, ainda não foi definida a programação. Mas aí você já mostra que com um reduto com forte influência do PT, e é exatamente essa faixa que é herdada ainda da influência do ex-presidente Lula, que tem que mirar aí os candidatos que estão aí buscando um lugar, uma posição melhor para um eventual segundo turno numa disputa com Jair Bolsonaro. Fernando Rocha, Geraldo Alckmin minimizou, diz que a onda que vai falir é a onda final. E ele acredita ainda na possibilidade de que ele, Geraldo Alckmin do PSDB, possa estar no segundo turno como representante do antipetismo, vamos dizer assim, para garantir, para falar do discurso que ele fez. Geraldo Alckmin perdeu o tempo de fazer esse discurso? Ainda é possível que isso se concretize? Como é que você avalia? Está cada vez mais difícil. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elevado. Boa tarde a todos. Está cada vez mais difícil o PSDB assumir esse lugar de antipetismo. O Jair Bolsonaro vem assumindo esse lugar há mais de 2 anos, consolidou essa ideia de antipetista depois mesmo do próprio atentado contra ele, passou a atirar contra o PT, contra particularmente Lula, e com isso ele vai se posicionando nessa trincheira que Geraldo Alckmin não conseguiu ocupar. A gente tem aí essa concentração de votos agora em 2 nomes, como disse o Délio, um afunilamento, e precisa haver uma boa onda, que eu não vejo, pelo menos a favor de Geraldo Alckmin nesse cenário atual, e Ciro tenta criar essa onda a partir do Nordeste. Por que a partir do Nordeste? Primeiro, porque ele teve uma posição melhor no Nordeste do que ele está tendo agora. Ele perdeu votos precisamente para Fernando Haddad. Ele vai tentar recuperar algo desse voto perdido e tentar avançar sobre outros nomes como Geraldo Alckmin e Marina Silva para se viabilizar e tentar um segundo turno. Bom, Marina Silva tem 6%, uma queda importante desde as primeiras pesquisas até aqui. Marina Silva realmente não conseguiu confirmar ou consolidar seu nome nessa disputa eleitoral. Álvaro Dias, do Podemos, 2%. É um candidato que surpreende um pouco negativamente, né? Havia uma perspectiva de que ele pudesse crescer muito mais na pesquisa, não foi o que aconteceu. João Amoedo, que tem os mesmos 2% nessa pesquisa, Fernando Rocha, de qualquer maneira, é uma performance melhor do que o que se esperava. É um fenômeno para quem não tem um deputado, um vereador, não tem estrutura partidária, praticamente está fazendo campanha na rede social. Então, é um resultado extraordinário para quem tem o partido que tem, que as pessoas não sabem nem qual é o nome do partido direito. Para quem não sabe, é o Novo. É o Novo. Por outro lado, Elivaldo Barbosa, para quem tem o partido que tem também, Henrique Meirelles, 2%. Exatamente. É outro fenômeno, não é? Outro fenômeno. É um fenômeno assim que só se explica pela conjuntura atual. Se você fizer uma leitura precisa da conjuntura atual, aí você vai encontrar a razão de Henrique Meirelles estar na situação em que está. Ou seja, o MDB é um partido que nunca, apesar de nunca ter se dado bem em campanhas presidenciais, mas não se esperava que pudesse ter um comportamento tão pífio como ele está tendo atualmente nesta campanha presidencial. Agora, de fato, com esse quadro do Ibope, esse quadro que nós estamos mostrando agora, não quero dizer que não mude, que amanhã não possa ser diferente, na próxima semana, na próxima rodada do Ibope, não sofra alterações. Mas esse quadro exposto ontem, repercutido hoje, a gente percebe que dos candidatos postos aí, o que tem chance de concorrer por uma vaga para o segundo turno, num possível segundo turno com Jair Bolsonaro, é exatamente Ciro Gomes. A tendência dos demais candidatos é desidratar, é perder até mesmo para a tese do chamado voto útil. Tá. E envolve aí 2 grandes partidos, o PMDB e o PSDB. Tá, o que você quer dizer é que, além de Fernando Haddad, só Ciro Gomes teria a chance real de chegar ao segundo turno. Apesar de estar aí razoavelmente, assim, mais ou menos estagnado, mas ele tem,
colocação e pelo até, quem sabe, um potencial de reagir e tentar aí brigar aí com o Fernando Haddad. É uma disputa muito até desigual hoje pelo desempenho de Fernando Haddad, mas seria o único que teria chance de disputar aí, num eventual segundo turno, um lugar para esse turno extra das eleições presidenciais. Até porque, Joelson, se essa polarização ela seguir de forma assim tão bem notável, bem definida, Fenelon, não sei se você concorda, mas se essa polarização ficar bem acentuada, não duvide dessa eleição até ser definida no primeiro turno. É possível, não é fácil, porque temos muitos candidatos, mas como você perguntou, Joelson, Alckmin perdeu o lugar de antipetista, bom, esse lugar do Bolsonaro, e Ciro quer ser ao mesmo tempo anti-Bolsonaro e anti-PT, né? E anti-PT, ele que no primeiro momento, achando que o PT não cresceria, preservou o PT e atirou contra Alckmin, agora está tendo que atirar contra Bolsonaro e contra o PT ao mesmo tempo para tentar tirar algo de voto a mais para ele e tentar viabilizar o segundo turno. Não é uma tarefa fácil. Agora, difícil mesmo a gente saber quem vai ser o último, a disputa acirradíssima pelo último lugar, viu? Pelo último lugar. Vamos ver aqui o último lugar, como é que ficou aqui, o último lugar, o Fenelon Rocha chamando a atenção. Olha, empate de Vera Lúcia, Guilherme Boulos, João Goulart Filho e Emael. Os indecisos vão decidir. Lembrando que temos 7% de indecisos apenas, né? Não é um valor tão alto. Não sei como é que podem mexer com esse cenário a ponto de variar tanto assim. A coisa parece que está caminhando num ritmo. Agora, a gente já tem um índice de indeciso pequeno. Já é baixo. Nesse quadro já é um índice pequeno, contraria todas as projeções de um índice de indeciso altíssimo, um índice de voto nulo e branco estratosféricos. Está alto para o padrão histórico? Está. Normalmente é abaixo de 10%, mas nós já temos acima de 14% de votos brutos, né? Quando a gente for ver votos válidos, por exemplo, isso pode ser muito mais percentualmente falando. Então, nós já temos um índice acima, mas longe da previsão que se fazia há 6, 8 meses. Bom, vamos ver então cenários para segundo turno. Já que nós estamos falando aqui da possibilidade de segundo turno, vamos ver, olha, no segundo turno, possibilidade de Haddad enfrentar Bolsonaro, 40-40, hein? 40% para Haddad, 40% para Bolsonaro, branco nulo, 15% não sabem, 5%. E num caso de eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Ciro Gomes tem 40%, Bolsonaro 39%, brancos e nulos 15%, não sabem, 6%. Na outra projeção, Geraldo Alckmin contra Jair Bolsonaro, 38-38. Brancos e nulos, 18%. Não sabem, 6%. Trazendo aqui o outro cenário de Bolsonaro versus Marina Silva. Bolsonaro tem 41%, Marina 36%, branco e nulo, 18%. Não sabem, 5%. É isso aí. E o que é que chama atenção nesses cenários? O que é que me chamou a atenção especialmente? É o fato de Jair Bolsonaro, em outras projeções, em pesquisas passadas, não ganhar de ninguém e agora ser competitivo contra todo mundo, até num cenário de segundo turno. Olha, isso que está alimentando, por exemplo, o discurso de Ciro Gomes. Ele diz, eu sou o único capaz de ganhar de Jair Bolsonaro. Então, no cenário que está aí, ele é o único que aparece à frente de Jair Bolsonaro. O Haddad, por exemplo, empata. Né? A Marina Alckmin empata. Perde, Alckmin empata. Então você vê que esse discurso está respaldado em pesquisa. Era uma posição mais folgada anteriormente? Sim, Bolsonaro conseguiu quebrar uma parte da rejeição que ele tinha, principalmente na montagem de cenário de segundo turno, e já consegue só perder para um, que no caso, Ciro Gomes. Délio Rocha, cenário indefinido, na sua opinião, para as eleições para presidente da República, Délio? Olha, Joelson, o cenário, o que a gente vê aí no primeiro turno, tudo indica que pelas tendências aí de ascensão, aí, tanto de Bolsonaro como de Fernando Haddad, é que o segundo turno aí está reservado, a não ser que aconteça uma coisa impactante, mas tudo indica que os dois devem estar no segundo turno. Agora, quando a gente olha para o cenário de segundo turno, Bolsonaro já teve uma situação menos desconfortável, mas quando a gente olha no comparativo com Ciro Gomes,
com o Geraldo Alckmin e com Marina Silva. Mas quando a gente olha só o cenário em que ele disputa com o Fernando Haddad, quando a gente olha para a semana passada, esse cenário anterior era muito mais favorável a Jair Bolsonaro. Na pesquisa anterior do Ibope, ele vencia Fernando Haddad por 40 a 36%. Nessa pesquisa agora, Haddad cresceu 4% no segundo turno, enquanto o Bolsonaro manteve os mesmos 40%, né? Então os dois estão com os mesmos 40%, quer dizer, Bolsonaro ficou estacionado nesse confronto com Fernando Haddad, enquanto o petista cresceu 4%, mostrando aí que a ascensão dele também se reflete no segundo turno. Agora, Joelson, eu queria destacar que o Ibope também mediu a rejeição dos candidatos e, segundo o levantamento divulgado ontem à noite, Jair Bolsonaro é o candidato mais rejeitado, com 42% das intenções de voto. Em seguida aparece Fernando Haddad, que teve aí sua rejeição, aumentou sua rejeição, ele agora tem 29%, depois Marina Silva com 26%, em seguida Geraldo Alckmin com 20%, e fechando aí o grupo dos 5 mais rejeitados, no final aparece Ciro Gomes com 19%. Essa baixa rejeição de Ciro Gomes é um ativo importante, mas eu acho difícil aí Ciro reverter esse cenário, faltando aí menos de 20 dias para as eleições. Joelson. Délio, costuma-se dizer que no segundo turno vota-se mais, leva-se em consideração a rejeição do que a aceitação em alguns cenários. Você vota em quem você não vota. Eu não voto no cicrano, então o voto migra para aquele candidato que tem rejeição menor. Isso é uma regra que pode ser considerada como lei em uma campanha eleitoral, Fenelon? Olha, é uma referência importante, mas às vezes a gente tem situações, como a gente viu nos Estados Unidos em 2016, de recordista de rejeição. A gente pode ter algo parecido no Brasil este ano? Pode. A gente pode ter candidatos com altíssima rejeição, já temos aí Bolsonaro na casa dos 40%, Haddad chegando na casa dos 30%, quase 30%, então a gente tem índices muito elevados. Chega como nos Estados Unidos? Não, mas pode chegar àquela situação da gente ter embates de rejeições elevadas e o eleitor chegar e perguntar: quem é que eu rejeito menos? Não é quem eu gosto mais, é quem eu rejeito menos. E, obviamente, isso pode ser decisivo no momento de definição do eleito. O que se sabe é que a eleição do segundo turno é uma eleição nova, é uma disputa nova, é um novo desenho, uma nova campanha, inclusive com novos tempos de propaganda no rádio e na televisão. E aí tempo igual, né? E no caso igual. Elivaldo, podemos ter aí um candidato do PT, o Haddad, que tem um tempo considerável na televisão, contra um candidato que até aqui teve pouco tempo, que é Jair Bolsonaro. Ou ter, sei lá, Ciro e Bolsonaro, os dois candidatos com pequeno tempo, que terão que dividir aí 10 minutos, cada um 10 minutos. Quer dizer, é uma outra realidade de campanha. É uma outra realidade, mas eles estarão preparados para essa realidade, é o que eles sonham, exatamente, de ter um tempo maior e tudo. Já foram lançados já com muita antecedência, já através de redes sociais e visibilidade na mídia de um modo em geral, já foi bastante acentuado e tiram proveito dessa situação com seus estilos, com suas propostas, até as polêmicas que já levantaram desde a pré-campanha e intensificadas agora durante a campanha eleitoral. Segundo turno é um outro momento, é um outro cenário, que as coordenações, os próprios candidatos estudam para onde vão migrar, sobretudo os votos dados aos demais candidatos. Estes sim serão decisivos na disputa, numa eventual disputa suplementar para as eleições presidenciais.